Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus, graça e paz, guerreiro de oração. Bom dia a todos os ouvintes da palavra de Deus. Sou grato a Deus por Ele nos proporcionar um momento como este, poder estar na sua santa e poderosa presença. Sermos alimentados pelo poder da sua palavra e adorar o nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Prepare-se, convide sua família aí, quem já acordou, quem está do seu lado, pegue sua Bíblia, vamos entrar na presença de Deus nesse instante, vamos cultuar ao Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoradores temos aqui nessa noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser.
Nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Queridos, vamos ler a palavra de Deus. O texto que nós vamos meditar por alguns minutos da palavra do Senhor. Vamos ler o texto, depois nós vamos orar para começar a nossa reflexão. E o texto de hoje, queridos, nós vamos refletir sobre a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 20. Até porque, meus irmãos, nós estamos aí, a nossa igreja, numa série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Filipenses, e o foco a visão da mensagem tem sido a alegria, a nossa alegria que vem do Senhor, a nossa alegria de servir a Cristo Jesus. E o texto que nós vamos ler, que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo do 10 ao 20, nós vamos tirar algumas lições para nossas vidas sobre esse texto que é a alegria em Cristo Jesus. Vamos lá? Vamos ler? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos nos colocar na dependência do Senhor.
Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te louvamos, meu Deus, nós te bendizemos, nós te rendemos graça, Pai, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa única esperança de vida eterna. Te agradecemos, Senhor, como igreja, na condição de filhos teu, rendemos-te louvor, te adoramos, meu Pai, porque temos convicção, temos certeza absoluta, nós cremos, em nome de Jesus, que o Senhor é de sempre estar nos suprindo, independentemente das circunstâncias que estejamos passando ou venhamos a passar. Te agradecemos, meu Deus, por nesse início de dia, neste novo dia, neste novo amanhecer, nós podemos nos prostrarmos diante do Senhor, nos colocarmos na tua dependência e sermos alimentados pelo poder da tua palavra, para sermos a cada dia fortalecidos pela mesma, e assim temos alegria num espírito de servir ao Senhor, de colocar a mão no arado sem olhar para trás, com um único propósito: louvar, bendizer e glorificar o teu nome. Ah, Senhor, como é maravilhoso, como é bom, Pai, ser teus filhos, ter a alegria de te servir, de te seguir, ter a alegria e o gozo vindo do Senhor, de sermos teus filhos, tua igreja. Obrigado, Pai, porque só nós, teu povo, através da tua infinita graça e misericórdia, nós podemos desfrutar de tudo isso, de toda a tua bondade, de toda a tua fidelidade, de toda a tua misericórdia, porque a tua palavra nos diz que as tuas misericórdias se renova a cada manhã em nossas vidas, e ela é o fato de nós não sermos consumidos, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa grande e rica oportunidade de poder estar aqui compartilhando a tua palavra com todos os ouvintes, seja agora, neste momento, ou posteriormente, e que o teu Santo Espírito, Pai, seja o grande facilitador de nós entender, compreender, assimilar e crer nessa tua mensagem, na tua palavra, a qual é vida, traz vida aos nossos corações, transforma e liberta o homem do poder e da escravidão do pecado e nos justificará para morar com o Senhor na tua eternidade. Cuida de nós, Senhor, usa de graça e misericórdia sobre minha vida e todos os demais ouvintes da tua palavra. Perdoa-nos, é a minha oração, e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, amados irmãos, esse é um momento de gratidão do apóstolo Paulo aos irmãos daquela igreja. Queridos, quando Paulo escreve essa carta àqueles irmãos, àquela igreja, ele se encontrava preso e era um momento muito difícil que Paulo passava em seu ministério apostólico. E nós sabemos muito bem, nos dias atuais, no pleno século 21, a carceragem, os presídios, o sistema prisioneiro do nosso Brasil e do mundo, principalmente do nosso país, já é um caos, já é difícil, já é complicado. Imagine no tempo de Paulo. As prisões não eram como as de nossos dias. Era muito pior. As pessoas eram responsáveis por seus próprios sustentos dentro das prisões. Aqueles que não tivessem apoio da família ou de amigos,
poderia morrer de fome, porque não tinha acompanhamento nem suprimento de ninguém. Pois os cuidados médicos também não era fornecido, não existia, não havia cuidados, acompanhamento médico para nenhum detento. Então, essa era a situação, esse era o quadro vivido pelo apóstolo Paulo no momento de prisão. E uma coisa me chama muita atenção, não só nesse texto, nessa mensagem, como as que anteriormente nós já ouvimos, pastor André Ricardo, pastor Paulo Siqueira, que domingo pregou sobre esse tema, a alegria em Cristo Jesus. E o que me chama a atenção é que Paulo, ao receber os donativos daqueles irmãos, daquela igreja, ele agradece a todos, ele com o coração muito grato a todos, porque enviaram donativos, algumas coisas para suprir a necessidade de Paulo. E Paulo, com o coração grato àqueles irmãos, àquela igreja, no versículo 10, ele diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Então, o que eu aprendo e o que eu entendo aqui é que mesmo o apóstolo Paulo, presos, mesmo ele passando por toda aquela dificuldade, toda aquela perseguição, a alegria do apóstolo estava em Cristo Jesus. Independentemente da situação vivida pelo apóstolo, ele se alegrava, ele tinha alegria na sua alma, no seu espírito, porque ele tinha convicção absoluta, certeza absoluta de que Cristo Jesus estava com ele e supririam todas as suas necessidades. E quando Paulo agradece, queridos, amados irmãos, aquela igreja, aos irmãos que envia aqueles donativos, Paulo reconhece e Paulo crê que tudo aquilo que eles enviaram e fizeram por ele veio do Senhor. Foi Jesus que proveu, foi Jesus que tocou no coração daquela igreja, foi Jesus que supriu, tanto para os irmãos como para o apóstolo Paulo que se encontrava preso. Então, tudo aquilo que eu e você venhamos receber, ou tudo aquilo que nós venhamos dar para alguém, servir para alguém, é Deus que coloca em nossos corações, é Deus que nos supre, para que sejamos canal de bênção para outras pessoas. Por isso, a alegria de Paulo, alegrei-me sobremaneira além. Alegrei-me no Senhor Jesus, porque eu sei em quem tenho crido, que o Senhor Jesus é de prover as minhas necessidades e a da igreja, daqueles que confiam no Senhor. Será que você é capaz de manter a alegria, estar contente, mesmo ou perante qualquer circunstância que tenha de enfrentar? Será que eu tenho essa alegria, esse gozo, esse prazer de servir a Cristo, de louvar o nome do Senhor, mesmo em meio às circunstâncias adversas? Paulo sabia como permanecer contente, quer tivesse abundância, que estivesse passando necessidade, porque a alegria de Paulo não estava, queridos, nas coisas materiais, simplesmente nas coisas circular da vida, nas coisas materiais, mas a alegria de Paulo estava sinceramente, plenamente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Será que eu e você, será que você está passando por grandes necessidades, está descontente por não ter o que deseja? Temos que aprender com Paulo a confiar nas promessas de Deus
e no poder de Cristo para ajudá-lo a manter-se contente. Para Paulo, Cristo é o segredo do perfeito contentamento. Queridos, se nós formos ser pessoas, se nós formos ser uma igreja, se nós formos ser cristão, contente se a nossa alegria estiver naquilo que materiais, nas coisas materiais, nas coisas circulares, nas riquezas terrenas, queridos, nós não teremos e não desfrutaremos da verdadeira alegria, porque essas coisas são momentâneas, essas coisas são passageiras, essas coisas têm uma falsa alegria, ou tem alguma alegria por alguns tempos, por algum determinado momento, e não uma alegria plena, e não uma alegria convicta, e não uma alegria eterna, e não uma alegria, queridos, que supra todas as nossas necessidades espirituais. Porque quando nós se alegramos, ou nós se apegamos nas coisas circulares e materiais, não é que elas não sejam úteis para as nossas vidas. Não é que nós não precisamos das coisas materiais circular, precisamos sim, mas nós não podemos depositar toda a nossa alegria e confiança nessas coisas, porque um dia elas podem faltar ou ser escassezes na nossa vida. E Paulo teve toda essa experiência. Por isso, querido, em Filipenses capítulo 1, versículo a partir do 21, Paulo diz: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Olha que coisa profunda, que algo extraordinário. Olha a visão de Paulo. Paulo, ele pretendiam, a vontade de Paulo, o desejo de Paulo era partir e estar com Cristo, que isso é algo incomparável aqui nesta vida, neste mundo. Mas Paulo diz: por pensar em vocês, por amor à igreja do Senhor, à obra de Deus, por amor ao Evangelho, eu pretendo continuar para que vocês recebam o gozo ou a alegria no Senhor, a alegria em Cristo Jesus. Então, para cada um de nós, a verdadeira alegria nós encontramos somente em Cristo Jesus, no Senhor nosso Deus. E Paulo continua no versículo 11. No versículo 11 do texto que nós lemos, Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. De fato, Paulo tinha toda essa experiência. Com certeza, Paulo fala aqui sobre essa escassez a partir do momento em que Paulo se converte, aceita o cristianismo, ao sofrer as perseguições, ao enfrentar as prisões. Então, as coisas começam a ser escassas na vida de Paulo, ou até faltar na vida de Paulo. Paulo faz uma referência, quando, antes da sua convenção, quando ele se chamava Saulo, onde ele tinha de tudo, grande e tamanha abundância. E Paulo tinha fartura de tudo, e a partir do momento que Paulo aceita a Cristo, a partir do momento que Paulo é alcançado pela graça do Senhor, que vem as perseguições, as prisões na vida de Paulo, e também, junto com tudo isso, as escassez de tantas coisas. E aí Paulo fala no versículo 11, digo isto não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, para o apóstolo Paulo, independentemente que no passado ele teve tanta abundância e que no presente ele não tinha nada, mas em Cristo Jesus ele tinha tudo, porque Cristo, Paulo sabia muito bem, Paulo creu que em Cristo Jesus ele tinha toda a alegria e tudo que ele precisaria, tudo que ele viesse a precisar, Jesus o supriraria. Louvado seja o seu santo nome. O que eu e você, queridos, venhamos a passar ou precisar, se nós estejamos pouco ou muito, se nós vivemos neste momento, você está vivendo uma grande escassez, seja lá do que for, alegre-se no Senhor. Tem alegria em servir a Cristo Jesus. Tem alegria em adorar a Deus. Tem alegria em proclamar as boas novas do Senhor. Tem alegria no espírito de caminhar com Cristo Jesus, porque Ele é de suprir todas as nossas necessidades. Por isso, em 1 Timóteo 6, 6 e 8, diz Paulo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um cristão contente, você é um cristão alegre, feliz, pelo pouco que você tem, ou pela condição que você está enfrentando hoje. Onde está a minha alegria? Nas coisas deste mundo, do mundo presente, ou a minha alegria verdadeira, real e total está em Cristo Jesus? Paulo chegou a uma conclusão, queridos, como um cristão, de que tendo o sustento, o alimento, a porção de cada dia, e tendo os vestes, por simples que ele seja, que todos estejamos contentes, porque a nossa alegria e o nosso contentamento não vem das coisas terrenas, materiais, circulares, vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12, Paulo diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo, queridos, ele tinha toda a experiência, tanto no passado como no presente. Paulo, ele lidava com as circunstâncias variáveis da vida, com as circunstâncias adversas, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Paulo se sentia feliz mesmo em momento de escassez, porque ele sabia que, independentemente do momento das circunstâncias vividas, o mais importante ele já tinha recebido, que foi a salvação em Cristo Jesus. E essa, queridos, é a maior alegria do cristão. É o maior presente. É a maior dádiva que eu e você recebemos, e que se você ainda não tem, e se você ainda não recebeu, e que se você crê em Cristo Jesus, nessa palavra, nas promessas do Senhor, você também receberá, porque essa é a vontade de Deus. Todo aquele que crê e invocar o nome do Senhor, esse será salvo, não será confundido. Por isso, em 2 Coríntios 6,10, Paulo diz, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. O que é que Paulo estava querendo dizer com esse versículo lá em 2 Coríntios 6,10? Paulo diz, não é? Entristecidos, mas sempre alegres.
Queridos, nós podemos se entristecer, podemos sim. Em alguns momentos de nossas caminhadas, nós vamos se entristecer, vamos. A carne, o físico se entristece, sim. Se decepciona, sim. Sente com as escassez, sentimos. Mas lembre-se que a nossa alma está alegre no Senhor Jesus. A nossa alma anseia pelo Senhor, o nosso espírito se alegra, a nossa alma se alegra no Senhor. Por isso o salmista diz, porque estás abatida, minha alma, porque tu se perturba dentro de mim, confia no Senhor, busca o Senhor, louva o Senhor, porque Ele é a nossa fonte de alegria. Louvado seja o nome do Senhor por isso, queridos. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. A promessa de Deus já foi outorgada, já foi concedida a mim e a você, e essa é a nossa principal e maior alegria. Aí Paulo diz, entristecido, mas sempre alegre, pobres, mas enriquecidos. Se no lado material, se no lado financeiro, se somos pobres, mas no espiritual nós somos ricos, nós somos enriquecidos, porque somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Somos ricos da graça. Somos ricos das infinitas misericórdias de Deus sobre nós. Somos ricos pela justificação em Cristo Jesus, o qual foi nos dado pelo poder da sua morte e ressurreição na cruz. Nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo diz, olha, se eu não tenho nada material, se eu não tenho nada aqui nessa prisão, se está faltando muitas coisas aqui nessa prisão, na minha vida material, mas eu tenho tudo, porque tenho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Você é alegre por isso? Você se considera um cristão você se considera ter tudo como cristão, ou ser filho de Deus? Ou você acha que você ainda precisa de muitas coisas, de mais coisas? Ou nós achamos que somos infelizes, não somos miseráveis, por não ter aquilo que o nosso eu, a carne, os nossos olhos almeja? Ou somos felizes, alegres, satisfeitos, porque temos a salvação eterna em Cristo Jesus? Aí o versículo 13, Paulo diz, em razão da nossa união, aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Em razão da nossa união com Cristo, somos providos para enfrentar todo problema e suprir qualquer necessidade. Então, quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está dizendo, olha, o meu fortalecimento não vem das coisas materiais, o meu fortalecimento não vem das minhas próprias habilidades, não vem do meu grande conhecimento teológico, o meu fortalecimento não vem das minhas habilidades humanas, o meu fortalecimento não vem de homem nenhum, o meu fortalecimento não vem do Império Romano, o meu fortalecimento não vem da minha defesa humana, o meu fortalecimento vem de Jesus. Por isso nós podemos todas as coisas, queridos. Por isso Paulo está alegre, mesmo em uma prisão, e com o coração grato àquela igreja, àqueles irmãos, porque enviaram o donativo para ele, como eu falei anteriormente. Para Paulo, na visão do apóstolo, tudo aquilo que ele recebeu veio do Senhor, é provisão divina, porque sem ele nada nós podemos fazer, nós não somos nada, nós não conseguimos nada, tudo vem do Senhor, tudo é para ele, tudo é para a glória dele, tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Por isso nós podemos tudo, queridos. Nós só podemos tudo porque o Senhor é conosco. Nós só podemos tudo porque Jesus está conosco. Porque o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Se você, querido, seja qual for a situação que você esteja passando, você pode sim se sair dela, sobressair dela, porque Jesus está com você. Vamos
fazer, né? Vamos ter essa mesma consciência, essa fé. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, seja qual for a situação. Esteja preso, esteja livre, esteja em abundância, de tudo você tenha, ou que esteja faltando alguma coisa na sua casa, no seu lar, esteja faltando um emprego, esteja faltando o necessário, esteja faltando o pão, o alimento, seja o que for. Creia, queridos, que Deus pode suprir todas as suas, as minhas, as nossas necessidades. Por isso João 15:5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha a visão de Paulo, confere com a de Jesus. Então Paulo acreditava de que em Cristo Jesus ele podia tudo. E Jesus repete isso, fala isso em João 15:5, onde Jesus diz que ele é a videira verdadeira e nós os ramos. E se nós permanecer nele, nós vamos dar muito fruto, porque sem Jesus, nada a gente pode fazer, tudo vem dele. Jesus pode todas as coisas, ele pode fazer muito mais do que nós pensamos, pedimos, queridos. 2 Coríntios 12:9, Paulo disse: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriareis nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Paulo, queridos, ele orou por 3 vezes a Deus, a Jesus, para que tirasse um espinho que havia na carne de Paulo. E Paulo, a resposta que ele teve do Senhor foi a seguinte: Paulo, a minha graça te basta. Olha o que ele diz. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós somos fracos, mas o nosso Jesus é poderoso. Nós somos fracos, mas ele é o poder. Nós somos incapazes, mas Jesus é capaz. Ele pode todas as coisas, ele pode fazer, ele pode suprir, ele pode prover as nossas necessidades. Ele pode tratar o nosso espinho, ele pode nos dar força para saber lidar com os espinhos da nossa carne. Ele é tudo em todos, ele é o nosso guia, o nosso mestre, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o Deus da nossa salvação, o Deus das nossas vidas. Ah, queridos, coisa maravilhosa. A graça de Cristo nos basta, porque é na fraqueza que ela aperfeiçoa o poder que é Cristo Jesus na minha e na sua vida. Aí Paulo diz, de boa vontade, pois, mais que gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. A graça do Senhor, ele é o nosso poder. Por isso o salmista, Salmo 23:1 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 2 Coríntios 9:8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. É Cristo Jesus que coloca, que nos concede todas as coisas na minha e na sua vida. O texto diz que Paulo diz que ele superabundasse todas as boas obras na minha e na sua vida. Ele que coloca, é ele que nos dá, é ele que nos supre, é ele que nos reveste de todo o poder para suportar tudo e todo com gratidão, com alegria, em servir ao Senhor. Então, queridos, a nossa verdadeira alegria tem que ser o Senhor, tem que estar em Cristo Jesus, para que nos momentos de crises, nos momentos de pandemias, nos momentos de dificuldade, nos momentos de escassez,
no momento de tribulações e aflições, no momento de perseguições, no momento de desempregos, no momento de enfermidade, nós possamos ter a mesma visão que o apóstolo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso no Senhor. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu socorro. Ele é tudo em mim. Essa era a visão de Paulo, por isso Paulo tinha um coração grato ao Senhor, porque ele reconhecia o Deus ao qual ele servia, o Deus que podia tudo na vida dele, como pode na minha e na sua, meus amados irmãos. E no versículo 19, Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Só Deus, querido, pode nos suprir as nossas necessidades. Ele é rico, Ele é glorioso. Ele pode sim suprir a minha e a sua necessidade. Aquilo que nós mais necessitamos e precisamos, seja material, seja espiritual, Ele pode todas as coisas. Ele pode nos suprir e Ele é fiel, Ele é misericordioso para fazer muito mais do que eu e você pedimos e pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus, queridos, nos abençoe, tenha misericórdia de nós e que eu e você tenhamos a mesma fé, a mesma expectativa, a mesma esperança que Paulo tinha no Senhor Jesus, de que Ele supre todas as coisas, de que Ele é a nossa alegria verdadeira, que Ele é a alegria da nossa alma, do nosso espírito, que Ele é a alegria que inunda nossos corações, que Ele é aquele que está conosco, seja qual for o momento que nós estejamos passando. Ele é fiel, gracioso e misericordioso para completar aquilo que Ele começou na minha e na sua vida. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, queridos? Curve sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pelas Tuas promessas. Muito obrigado, Pai, porque diante da Tua palavra nós temos certeza absoluta, nós temos convicção de que o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, e que a nossa maior e principal alegria é Jesus Cristo nas nossas vidas. Meu Deus, nos ajuda a nos alegrarmos no Senhor, porque nós temos uma tendência, Pai, de quando tudo está muito bem, de quando tudo está soprando ao nosso favor, ao nosso bem-estar, aí nós estamos muito alegres. Mas basta as coisas inverter um pouco, basta as escassez chegar, basta faltar algumas coisas, nós ficamos muito tristes, nós ficamos desanimados e muitas às vezes não tem ânimo de vir à igreja, não persevera mais na fé, não tem alegria de estar na comunhão dos santos, não tem mais alegria nem prazer de se alimentar, de regozijar-se na Tua palavra. Ah, meu Deus, ó Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, nos reveste com a Tua armadura e nos dá a Tua alegria no Espírito, para que nós possamos estar satisfeitos, estar alegres, felizes, sermos uma igreja, ó Pai, autêntica, feliz, que louvem, que adorem, que se alegre no Senhor Jesus, mesmo em momentos tão adversos que venhamos passar ou que estejamos passando, Pai. Desperta-nos para essa verdade, começando por mim. Que a minha alegria, Pai, que a alegria da Tua igreja, do Teu povo, não esteja fundamentado, baseado, alicerçado nas coisas deste mundo, nas coisas materiais, nas coisas circulares.
Que as prisões da vida, Senhor, do dia a dia, não sejam motivo para nós entristecer a ponto de nós abandonar a fé, de nós abandonar o que de mais importante nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a alegria do Senhor. Ah, Pai amado, eu clamo a Ti em nome de Jesus, que neste momento o Senhor esteja enchendo nossos corações de alegria, de gozo, de refrigério, da Tua paz, e que a Tua igreja, Teu baluarte aqui na terra, se alegre no Senhor, independentemente dos momentos vividos nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, nos dá um restante de dias na Tua paz, nos ajuda a sermos cristãos felizes, alegres, se regozijando na Tua presença poderosa, louvando e bendizendo o Teu nome, e possamos ter o mesmo sentimento que houve em Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu estou doente, posso sim sobressair, suportar e vencer tudo isso, porque o Senhor Jesus está comigo. Se estamos desempregados, posso sim enfrentar as lutas, posso ir à procura de outras coisas, posso sim trabalhar um dia, porque o Senhor está comigo. Se a escassez é grande, mas pode sim passar, pode sim vencer essas escassez, porque o Senhor está comigo. Que haja em nós esse mesmo sentimento, essa sensibilidade. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abençoa a Tua igreja, Pai, visita os que estão enfermos. Sê, Pai, com cada enfermo, cirurgiado da Tua igreja. Abençoa cada família que estão, Pai, com ente querido doente. Pai, muito obrigado, porque a cirurgia de Nininha foi uma bênção. Ser com os demais, já está em casa, ser com os demais que estão enfermos. Assiste com cada um, Pai, dás força e alegria no Espírito, em Cristo Jesus, para cada um dos Teus filhos, Pai, porque só o Senhor é a nossa única esperança. Perdoa-nos, é a minha oração, e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos, e que Deus abençoe a todos.